Olá pessoal, hoje vamos falar sobre projeto e a gente começa com o tema e o problema. Primeiro vamos a um conceito de pesquisa. Pesquisa é um conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. O objetivo da pesquisa científica é explicar, prever ou controlar um determinado fato ou fenômeno. Projeto de pesquisa, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, define que o projeto de pesquisa como uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. A norma brasileira da ABNT, a NBR 15287, ela veio justamente detalhar qual é a estrutura do projeto. E aí o projeto de pesquisa é, portanto, um documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de possíveis atividades realizadas durante a pesquisa. Então, motivação para a pesquisa. Escolhas iniciais que são de suma importância para o desenvolvimento do processo. Então, as escolhas iniciais são escolher o tema adequado, verificar o tempo que se tem para fazer a pesquisa e qual a motivação. Cumprir uma exigência curricular, participar de uma feira, fazer uma pesquisa institucional, elaborar um plano de intervenção em sala de aula. Então, as motivações podem ser inúmeras. Temos justamente que elencá-las logo no início do projeto. Escolha um orientador, priorize orientadores com interesse no assunto a ser pesquisado e na modalidade do projeto para que a orientação não seja superficial. Verifique a disponibilidade do orientador. Caso ele esteja orientando mais de 6 projetos, opte por um outro com mais tempo. Converse informalmente com os possíveis candidatos a orientador para saber de seus interesses e a sua disponibilidade. Escolha um orientador com quem tenha empatia. Procure estudantes que já tenham sido orientados pelo professor escolhido e verifique se suas características são compatíveis com as dos seus interesses. Caso haja problemas na orientação no decorrer do processo, estude a possibilidade de substituição. Co-orientador é o responsável por complementar a orientação, principalmente nos casos em que o assunto pesquisado envolver mais que uma área de conhecimento. Ao longo das pesquisas, é interessante manter um caderno de campo. Esse caderno de campo, ele vai justamente registrar diariamente tudo que diz respeito ao assunto pesquisado. Então, é importante nesse caderno de campo a gente anotar datas, dados de bibliografias consultadas, endereços, transcrições sintéticas de livros, revistas, visitas, conversas mantidas com pesquisadores, pareceres de orientador. Também podemos anexar a esses cadernos os formulários, fotos, materiais coletados que devem ser citados no caderno e arquivados em pasta específica para esses documentos. Evitar colagens, tem que organizar para que não haja perca de material. O caderno deve ser de capa dura, sem espiral, e com todas as páginas enumeradas. Um dos primeiros passos que se dá para a elaboração de um projeto de pesquisa é a escolha do tema. O tema tem várias motivações, ou seja, o tema pode surgir de uma dificuldade prática, de uma curiosidade, de desafios encontrados na literatura, de outros trabalhos ou da própria teoria. É por isso que, uma vez definido o tema, é utilizado como chave de identificação e de seleção de áreas de conhecimento disponível em ciências sociais e outras disciplinas relevantes. Escolha o tema. Pesquisas originais ou de confirmação ou ainda de repetição para poder obter o aprendizado, a apropriação a respeito desse tema. Derivado de conhecimento e investigações anteriores do tema. O que é que já fizeram de pesquisa a respeito desse tema, derivados de ideias dadas pelo orientador ou colegas ou de ideias totalmente originais. Por isso, a importância do compartilhamento das ideias dos temas
não criamos nada sozinho. Nós temos que compartilhar com os outros aquilo que a gente tem de ideia para que outros possam, sim, contribuir com a nossa pesquisa. Derivado da literatura científica, pesquisa bibliográfica, temos que fazer um profundo levantamento de tudo que se tem a respeito daquele tema. Existem alguns objetivos que são parciais e finais da pesquisa que já podem começar a ser elencados. Então, a escolha do tema, ela vai envolver uma pesquisa bibliográfica com um levantamento de trabalhos já realizados sobre o mesmo tema num determinado período, se em nível geral ou em nível específico, um levantamento dos métodos e técnicas que podem ser utilizadas nessa investigação e a realização com metodologia específica e utilizando publicações e bancos de dados especiais, como índices. Utilização da internet. Hoje muita coisa está publicizada na internet. Temos um grande aporte de material que leva a um grande trabalho para ser selecionado, mas que temos uma grande biblioteca aí. Para a escolha do tema, o tema escolhido ele deve representar uma questão relevante, cujo melhor modo de solução se faz por meio de uma pesquisa científica. Ser factível em relação à competência dos pesquisadores, à infraestrutura do laboratório e ao tempo e recursos disponíveis. Apresentar um alto grau de interesse e satisfação ao pesquisador. O pesquisador tem que se identificar com o tema. É de extrema importância buscar informações ou enunciado sobre o tema para se ter conhecimento sobre a área que se propõe estudar. Por isso, possibilita determinar os fundamentos teóricos que servem de base e permitem estabelecer as relações entre o assunto a pesquisar e a teoria científica. Retira o pesquisador da visão de senso comum através de críticas e sugestões proporcionadas pelos especialistas da área, com os quais ele vai entrar em contato, justamente nos seus estudos preliminares. Para a formulação do problema, primeiramente é preciso ter em consideração que problema é uma questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Ou seja, o problema deve ser prático para dar respostas que subsidiem uma determinada ação, como a avaliação de certas ações, com vista à prevenção ou de ordem intelectual, se for levantado por um pesquisador com vista a testar uma teoria específica. E apesar da formulação do problema requerer criatividade do pesquisador, há algumas regras a serem seguidas, tais como: o problema deve ser formulado como pergunta, o problema deve ser claro e preciso, o problema deve ser empírico, o problema deve ser suscetível de solução e o problema deve ser delimitado a uma dimensão variável. Na justificativa, deve-se indicar relevância da pesquisa com relação à prática e intelectual, as contribuições para a compreensão ou solução do problema que poderá advir com a realização de tal pesquisa e o estado da arte, o estágio de desenvolvimento do tema proposto, como vem sendo tratado na literatura. Estas são as nossas referências e até a próxima.